Dentro dessa perspectiva de como se completam fé e razão, fé e ciência, melhor falando, tem uma fala de Lutero muito interessante, que ele fala que a ciência sem fé é loucura e a fé sem ciência é fanatismo. Sempre a gente tem essa questão desse dualismo, como tem também na questão do emocional e do racional, né? Então você tem às vezes uma liturgia que é muito racional e tem uma liturgia que é muito emocional. Então sempre a gente pensa no equilíbrio entre as duas coisas, né? Então uma fé sem amor é aridez. Uma fé sem sentimento é aridez, né? E uma fé sem amor é sentimentalismo, né? Então você tem um sentimentalismo ou você tem aridez, né? E sempre tem essas oposições. Então vamos pensar em quatro posturas em relação a esse conflito, esse conciliar, né? O primeiro é sim, sim a fé e não a razão. A gente chama de sola fide, né? Ou seja, é a explicação, por exemplo, da natureza somente pela perspectiva divina, somente a fé e não a razão. Uma postura tomada ainda hoje por alguns grupos, né? A outra postura é sim a razão e não a fé, sola ratio, né? Só a razão, né? Isso tem a ver com um pensamento moderno chamado de racionalismo. É bom fazer uma diferença entre razão e racionalismo. Razão é aquela capacidade dada a nós por Deus de compreensão, de raciocínio, de interlocução, de conseguir de verbalizar o que a gente sente, isso é razão. Isso é muito bom, isso é positivo. E racionalismo, como tudo aquilo que tem ismo, né? Racionalismo é um entendimento, um movimento, uma ideologia que vai propor que todas as coisas que você venha a crer um dia, essa coisa precisa ser comprovada pela razão. Então, se eu comprovei pela razão, o fato é verídico. Se eu não comprovei, ele não é verídico. Isso é racionalismo, né? É dizer que tudo aquilo que é comprovado é real e tudo aquilo que não é comprovado não existe. Então a primeira, sim a fé e não a razão, sola fide. O segundo, sim a razão e não a fé, sola ratio, ou seja, racionalismo. Então você escolhe uma, exclui a outra, automaticamente, né? O terceiro é não a razão e não a fé, não ratio e não fidei, né? Não fide. Então você nem uma coisa nem outra. Essa você exclui as duas, né? E a quarta é sim a razão e sim a fé, né? Adio ratio, adio fide, né? Ou seja, a razão e a fé, além de se ajudarem, se completam. É muito interessante porque quando você vai tomar um posicionamento, você evidentemente, né, no primeiro você exclui a razão e fecha com a fé. No segundo você exclui a fé, né, e fecha com a razão. No terceiro você abomina os dois. No quarto você fecha com os dois, né? Então, para a gente tivesse como mostrar a imagem, ia fazer um gráfico. Então coloca aí fé. O que tem relação com fé, né? Fé tem a ver com acreditar, tem relação com esperança, com futuro, com coisas invisíveis, com sobrenatural. Isso tem a ver com fé, né? Embora a fé cristã tenha o elemento volitivo, ou seja, você decide por essa fé, tem o elemento emocional, você desenvolve algum sentimento em relação a isso, e tem o elemento racional, você crê sabendo em quem você vai crer, embora esse saber, né, não seja tão claro assim, mas você tem um saber onde você, né, como Paulo disse lá no final da sua vida, eu sei em quem tenho crido. Então não é uma fé cega. Então fé tem a ver com acreditar, com esperança, com futuro, com invisível, com sobrenatural. Razão tem a ver com pensar,
né? Raciocinar e estudar. Então, razão tem a ver com pensar, raciocinar e estudar. E ciência tem a ver com observação, provas, demonstração e registro de tudo isso, ou seja, documentação. Então, fé, acreditar. Fé tem a ver com esperança, com futuro, com invisível, com sobrenatural, com milagre, etc, etc, etc. Razão tem a ver com pensar, raciocinar e estudar. E ciência, observação, prova, demonstração e documentação. Então, na verdade, o que nós temos não são duas coisas que se contrapõem, né? O que nós temos são duas visões de mundo diferentes, né? Uma visão naturalista e uma visão bíblica, né? Então, a visão naturalista, ela vai tentar responder às questões a partir da análise dos fatos, né? Isso baseado em como esses fatos se apresentam. Então, ela vai tentar responder baseado nos fatos, vai pesquisar em cima daquilo, né? Então, na verdade, é bem complementar, né? E a visão bíblica, né, ela vai partir do entendimento daquilo que é apresentado para nós, né, a partir do contexto bíblico, né? Então não é uma questão dos fatos. Então, por exemplo, no criacionismo, nós cremos que há um Criador, porque assim a Bíblia nos mostra, né? A ciência vai partir dos fatos. Quais as evidências que eu tenho para dizer que tem um Criador? Então, hoje é muito comum o reconhecimento na academia de que o universo, pelo seu ordenamento, pela sua lógica, ele tem um grande arquiteto. Ou seja, tem alguém que organizou. Não dá para você hoje atribuir toda essa complexidade universal ao acaso. Então, a ideia é de que é muito difícil que não tenha um grande arquiteto, que você chama de Deus, e que a ciência chama de um grande arquiteto, né? Então, na verdade, eles precisam de fatos, né, para deixar de ser teoria e se tornar uma lei. Então, é teoria porque tanto o criacionismo é uma teoria, o evolucionismo é uma teoria, o Big Bang é uma teoria, a proposição de Lamarck é uma teoria. Por quê? Porque faltam evidências científicas para que eles se tornem uma lei, um fato comprovado. Enquanto isso, todas as quatro são proposição de fé. Eu creio que houve uma explosão. Eu crendo que de alguma forma um dia eu vou explicar de onde veio o primeiro elemento que evoluiu. E eu creio que tem um Criador que trouxe do nada, também é um elemento de fé. Então, tanto uma quanto outra, você precisa abraçar pela fé. Só que no caso da visão de um mundo científico, eles vão investigar a partir dos fatos. E nós vamos ficar com a fé da visão de mundo bíblica.